Bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs, a mais uma lição do Estudo Bíblico Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro aqui, Fundamentos da Fé Cristã, da editora Árvore da Vida. Chegamos então na lição número 6. A lição número 6 vai falar sobre o homem tripartido. Olha que legal, né? Você sabia que você e eu, nós temos 3 partes? E não é cabeça, membro e troncos, né? Como os nossos professores lá do ensino fundamental nos ensinaram. Nós temos 3 partes distintas que a Bíblia revela para nós, que nos fazem entender muitas coisas em relação a quem nós somos e como nós funcionamos, né? Você gostaria de entender como que você funciona à luz das Escrituras? É isso que nós vamos descobrir nessa lição, tá bom? Então, olha só, na criação do homem, né, nós somos criados de uma forma muito especial, e já na criação do homem, o Senhor nos mostra que essas 3 partes estão bem distintas. Quais são essas 3 partes? Corpo, alma e espírito. Algumas linhas teológicas falam que o espírito e a alma é um só. Na verdade não é, né? A Bíblia ela deixa isso bem claro. Em Gênesis 2, versículo 7, o Senhor criou o homem de uma forma bem especial e aqui já mostra isso para nós. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então o pó da terra formou o nosso corpo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego aqui no original hebraico significa Neshama. Neshama, traduzindo, né, literalmente, é como traduzido por espírito. É isso mesmo, lá em Provérbios 20 e 27 fala que o espírito é a lâmpada do homem. Esse espírito de Provérbios 20 e 27. E a palavra fôlego, aqui de Gênesis 2,7, também é Neshama. As duas sentenças utilizam a mesma palavra. Então, o fôlego de vida também é o espírito do homem. E aí continua, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, corpo, alma, não, vamos na sequência, né? Corpo, espírito e alma. Então o Senhor já nos formou de forma bem distinta aqui, já na criação. E o que isso muda? Saber que eu tenho corpo, alma e espírito. Qual que é a diferença na minha vida? Amados, nós precisamos no Senhor buscar o equilíbrio entre essas 3 partes. O grande problema da humanidade, o grande problema que tem gerado inúmeros casos de depressões, de suicídios, de pessoas que estão cada dia mais infelizes na sua vida, na sua existência, é porque não conseguem encontrar o equilíbrio entre essas 3 partes. Então a palavra-chave de hoje para nós é equilíbrio. E falando em equilíbrio, em Tessalonicenses tem mais um versículo que mostra, 1 Tessalonicenses, um versículo que mostra que nós temos 3 partes. Olha lá, capítulo 5, versículo 23 fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é íntegro? É inteiro, é completo, é em bom estado, né? Então, essa palavra também pode ser, nós podemos parafrasear esse versículo como se na volta do Senhor Jesus, o nosso corpo, alma e espírito estejam em equilíbrio, inteiros, sem nenhuma carência. Então, isso diz para nós o quê? Que não adianta nós cuidarmos muito bem do nosso corpo, alimentarmos muito bem, fazermos exercícios, que é muito importante, mas não adianta eu fazer só isso e não cuidar da minha alma, não cuidar das minhas emoções, não cuidar dos meus sentimentos. Também não adianta eu cuidar do corpo, cuidar da alma, mas não cuidar do meu espírito, de não alimentar o meu espírito com aquilo que é eterno, com as coisas celestiais, com as coisas de Deus. Porque o espírito humano, ele foi criado dentro de nós para poder contatar a Deus. Nós vamos ver isso aqui nessa lição. Então precisa haver um equilíbrio. Também o inverso é verdadeiro. Não adianta eu ficar lendo a Bíblia, orando o dia inteiro e não me alimentar bem, não comer bem, não fazer exercício, não buscar cuidar da minha saúde ou das minhas emoções, dos meus sentimentos. Vai haver um desequilíbrio também. Então, meus queridos, precisamos perceber que precisamos dar atenção para essas 3 partes. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa lição. Como está o teu corpo? Está se alimentando bem? Tem praticado exercício? Está boa a saúde? Né? Em períodos de pandemia,
A saúde estar bem é uma grande vitória, grande misericórdia do Senhor. E como está a sua alma? Como estão suas emoções? Está muito ansioso? Está muito triste? Está muito preocupado? Está com muita saudade? Como está a sua alma? Como estão as suas emoções? E como está o teu espírito, meu amado irmão, minha amada irmã? Como você tem cuidado do seu espírito? Está alimentando bem? Está buscando as coisas do Senhor? Tem orado? Por isso que eu falo que nós precisamos buscar o equilíbrio, tá bom? E sabia que a alma ela também tem 3 partes. E isso nós vamos dar bastante atenção nessa lição de hoje. A alma ela tem 3 partes que são a mente, vontade e emoção. Tá? Eu vou começar de trás para frente. A vontade, não vou entrar nos versículos porque nós não temos tempo para isso. Mas a vontade está relacionada aos nossos desejos, à nossa disposição para fazer as coisas. E essa vontade está em 1 Crônicas 22:19 fala sobre isso. Romanos 7:18 fala sobre isso. Depois dá uma conferida lá. Aí nós temos a emoção, que é o ambiente onde está concentrada todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, estão tudo ali dentro, né? Naquela caixinha ali, os sentimentos que envolvem o ser humano, está tudo no âmbito da emoção. E isso está em Isaías 61:10, fala sobre as nossas emoções, tá? E a mente? Então nós vimos que temos uma vontade, temos a emoção e a mente. A mente, amado irmão, amada irmã, é o carro-chefe, é o principal, é a líder que direciona todas as coisas. Tudo começa na mente, sabia disso? Quer ver? Ó, Jeremias, vamos pegar lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Isso mesmo, versículo 10 fala: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja, Deus está dizendo, eu provo os pensamentos. Eu conheço o coração. Amados, o Senhor está falando para nós nessa lição aqui, ó. Eu conheço o seu coração. Não precisa esconder, não. Eu conheço. E eu provo os seus pensamentos. Eu sei o que você está pensando. Então, se o Senhor está dizendo, eu provo o pensamento, e logo em seguida ele fala, para eu retribuir, né, para eu recompensar, segundo o seu proceder, o fruto das suas ações, isso está dizendo o quê? Que o que eu penso vira uma ação depois. O que eu penso vira um proceder. Então, o segredo está o que temos pensado, o que tem passado em nossas mentes. Em Romanos 8 fala que a mente ela é um pendor. Vamos pegar esse versículo é muito importante. Romanos capítulo 8, o versículo, deixa eu ver o versículo aqui, versículo 5 fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam, né, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. O que é pendor? A palavra original aqui diz também que esse pendor é a mente. A mente da carne, ela dá para a morte. Ou seja, a mente posta na carne, voltada para as coisas desse mundo, para o nosso corpo, as coisas desse pecado, o pecado da nossa vida, dá para a morte. Não tem outro caminho. Mas a mente colocada no Espírito para a vida e paz. É como se fosse esse pêndulo, né? Onde você direciona a sua mente, todo o seu corpo vai junto. E não é assim? Quer dizer, pessoal, vou fazer um teste aqui. Tente não pensar num elefante cor-de-rosa em cima de uma bola amarela. Conseguiu? Não pensa nisso, por favor. Eu tenho certeza que você pensou nisso. Agora, imagina agora você uma picanha deliciosa saindo da churrasqueira, aquela coisa gostosa, suculenta. Eu gosto demais de churrasco. Só de pensar isso aí já me deu vontade de comer. Viu só? Começou aqui na mente. Eu penso, a minha emoção ela é atingida e gera uma vontade em mim. Então o Senhor tem falado para nós. Colossenses 3, versículo 1 fala: pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. O que você tem pensado nos últimos dias? Com tanta tribulação, com tanta notícia ruim, o que tem passado em sua mente? Eu confesso para os irmãos que
Tá mais difícil orar, tá mais difícil ler a Bíblia, tá mais difícil concentrar com tanta informação, com tanta notícia ruim, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tenho passado por grande dificuldade em relação a isso, mas precisa haver um esforço muito grande da nossa parte para que nós possamos colocar nossa mente no Espírito, aquietar nossa alma na presença do Senhor. Então a nossa alma, reforçando, ela tem a mente, a vontade e a emoção. E o nosso espírito? O que é o nosso espírito? Para que ele serve? O espírito humano, ele foi criado por Deus, né, para contatar Deus, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Por isso que ele dá tanta importância para o espírito humano. Em João 4:24 fala assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se ele é espírito com letra maiúscula, importa que nós o adoremos em espírito com letra minúscula, que é o espírito humano. Quer ver outro versículo? Aqui dentro de Romanos 8 mesmo, versículo 16 fala assim: o próprio Espírito, maiúscula, letra maiúscula, testifica, atesta, confirma com o nosso espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Olha isso. Então, por meio do nosso espírito humano, nós conseguimos contatar o Senhor. Mas também o espírito humano tem 3 partes, sabia? O espírito humano tem a consciência, tem a comunhão e tem a intuição. Olha que interessante. Vamos pegar ali. Eu não vou entrar nos versículos porque vai ficar muito extenso, mas quanto à consciência. A consciência, temos vários versículos que falam sobre a consciência. Romanos 9:1, 1 Coríntios 4, versículo 4, João 8:9, esse versículo é muito rico, fala sobre a consciência. E a consciência, amados, ela é muito mais responsável para nos fazer voltar, pensar, refletir no que nós fizemos, para poder nos arrepender. Aquele sentimento fala, puxa, eu não devia ter feito isso? Então é a consciência que está tocando para que você se arrependa, volte, peça perdão e tenha um novo começo. A comunhão é aquele pedacinho do nosso espírito que é responsável por contatar o Senhor. É onde nós oramos, é onde nós sentimos a presença dele. Quem nunca se arrepiou ali, orando, tendo comunhão com o Senhor? Esse é o objetivo dessa parte do espírito chamada comunhão. Isso está em João 4:24, que eu falei, adorar em espírito. Filipenses 2:1, 1 João 1, versículo 3, que nós temos a comunhão do Filho. E a intuição, ela já é aquela parte responsável para te ajudar a não errar, a não pecar, a não cometer algo que possa desagradar o Senhor. Quem já ouviu falar do sexto sentido? Aquele sentimento lá dentro, fala assim, puxa, alguma coisa me diz para eu não fazer isso. Ou alguma coisa me diz para eu fazer isso. Já sentiu isso aí? Então, essa é a intuição, uma parte do nosso espírito humano, que está em 1 João 2, versículo 27, que fala que a unção, né, que essa intuição que nós temos dentro de nós, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, o espírito humano também tem 3 partes, reforçando a consciência, a comunhão e a intuição. Olha que coisa maravilhosa. Isso ajuda a entender muita coisa, não ajuda? Então, eu quero te deixar, amado irmão, amada irmã, esse sentimento. Vamos buscar um equilíbrio no nosso viver cristão? Vamos buscar um equilíbrio na nossa busca ao Senhor? Precisamos dar atenção para todas as partes, precisamos dar atenção para todo o nosso ser. A sua mente precisa ser colocada no espírito, né? A sua vontade e emoção vão seguir a sua mente. A intuição vai nos impedir de fazer coisas que podem desagradar o Senhor. A consciência já nos acusa, já nos mostra aquilo que já fizemos que desagradou o Senhor, para nós voltarmos a nos arrepender. E a comunhão é aquele acesso direto ao Pai, direto à presença do Senhor, quando nós oramos, quando nós louvamos, enfim. É bacana ou não? Gostou? Bacana, né? Então, nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Nunca se esqueça disso, tá bom? Então, à luz das palavras anteriores que nós tivemos, nós precisamos usar essas 3 partes para poder ler a Bíblia, sabia disso? Com os teus olhos físicos você enxerga. Leio,
estou lendo o versículo aqui, meus olhos constataram esse versículo. Com a minha mente, que faz parte da alma, eu interpreto, eu entendo, eu consigo raciocinar. E com o meu espírito, eu toco nas profundezas desses versículos, eu toco na profundeza da palavra de Deus. Então, a melhor maneira de nós lermos a Bíblia, como já nas lições anteriores foram faladas da importância da palavra, é ler com o nosso corpo, alma e espírito conectados, íntegros, irrepreensíveis diante do Senhor. Tá certo? Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Ativa ali as notificações. Nós queremos que essa palavra chegue para o máximo de pessoas possível, que é uma palavra simples, acessível e cheia de conteúdo e cheia da revelação da Bíblia, tá bom? Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Jesus é nosso Senhor.